É claro que a concorrência pra gente é sempre muito boa, eu sempre falo isso pra vocês, né? Principalmente pra CPU. CPU é uma das poucas coisas que tá dando pra comprar porque o preço não tá tão absurdo. O bom é que, tendo concorrência, ou seja, tendo novos lançamentos, as fabricantes se mexem pra trazer mais produtos que sejam interessantes pra nós. E caso vocês não saibam, a Intel lançou um refresh dos seus processadores, os série 200 Plus. Tá brincando comigo, pegadinho? Não é meme. E claro que isso ia acabar dando gatilho pra AMD trazer algum tipo de resposta. E olha só que coisa boa, a AMD trouxe resposta, processador novo. E olha, a boa notícia é que é o melhor processador gamer ou não gamer, ou em jogos, ou em qualquer outra coisa que a AMD já lançou pro mercado doméstico até então. É o processador com o Dual V-Cache. Lembra que a gente falou bastante sobre o processador com os dois complexos de núcleos com o empilhamento de cache 3D, aquele que dá muito desempenho em jogos? Se o 9800X 3D com um 3D V-Cache já dá muito, imagina se colar dois. O que será que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai ficar caro pra caramba. Mas pelo menos vai ser melhor do que qualquer coisa que você já viu. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Bom, eu falei isso no lançamento dos processadores dos Core Ultra Plus, dos Core 200, sei lá como é que a Intel tá chamando isso, nem é tão importante assim. E eu falei que a parte legal disso tudo é que quando uma fabricante lança novos produtos, eles acabam iniciando, né, ali a briga por preços. E a parte curiosa disso tudo, se a gente for analisar o mercado hoje, é que no passado, vocês devem lembrar disso, principalmente nas primeiras gerações de Ryzen, a AMD ela não tinha a mesma performance em jogos do que tinha a Intel. Na verdade, tinha lá o Ryzen 7 1700, que tinha 8 cores e 16 threads, ou o 1800X, que era o mais poderoso, era o primeiro, né, processador para o mercado doméstico, de fato, a ter 8 cores e 16 threads, sem contar os X, né, as plataformas high-end. E ele não conseguia bater o 7700K nos jogos. Ele perdia. O 7700K tinha 4 cores e 8 threads. Tinha metade dos cores e threads e mesmo assim conseguia bater os processadores da AMD. Porém, os processadores da AMD traziam o melhor custo-benefício para uso geral. Então talvez ele não trouxesse a melhor performance em jogos, porém ele conseguia entregar uma excelente performance e ainda trazia uma boa performance em produtividade justamente por ter mais cores e mais threads. Não em todos os casos, porque alguns ainda eram otimizados para Intel, mas no geral você tinha basicamente o dobro de cores e threads. Isso foi interessante porque a AMD se viu obrigada a trazer novas opções de processadores que fossem mais competitivas. A gente teve o refresh com os Ryzen 2000 que melhorou um pouco, mas ainda perdia, né, para os processadores da Intel. Depois nós tivemos os Ryzen 3000, esse daí começou a dar um pouquinho mais de trabalho para Intel e daí para frente a AMD foi virando o jogo. Então com a chegada do 5800X 3D, eles praticamente atropelaram os processadores gamers da Intel, forçando a Intel a trazer umas versões absurdas, né, com um TDP altíssimo, 12900K, 13900K, 14900K. E daí para frente os processadores da AMD passaram a dominar, pelo menos o mercado doméstico, em relação à performance em games. Não é verdade pro geral, e é curioso que a situação se inverteu. Antes, a Intel tinha uma excelente performance em jogos, mas no geral não era a melhor opção, justamente porque não trazia um equilíbrio de custo-benefício, quantidade de cores e threads, produtividade. E hoje a situação mudou. A Intel, mesmo com a 14ª geração, já tinha uma performance muito boa em produtividade, e com os Core Ultra 200 que saiu, eles acabaram virando isso. Então a Intel é melhor em produtividade no geral, porém a AMD é melhor em jogos, e em produtividade não é ruim. Então a situação mudou completamente em relação ao que era. Nós vemos agora o mercado sendo disputado basicamente invertido. Se no passado, para você que quisesse um processador de uso geral, para usar o PC para trabalhar e para jogar, a melhor escolha provavelmente era a AMD, por ter esse equilíbrio, agora a situação se inverte um pouco dependendo dos cenários. Não é exatamente como estava antes, teve gente que chamou esse momento dos Core Ultra 200 Plus como se fosse um momento Ryzen lá no passado. Eu discordo, eu acho que não é igual, porque tivemos várias diferenças, né? Por exemplo, a plataforma em si,
a M4 tá aí até hoje, né, completando 10 anos e ainda continua trazendo novos processadores. Porém, a Intel pelo menos oferece o mesmo equilíbrio que tinha a AMD na época. Só falta realmente a parte da compatibilidade do sistema. Por que eu toquei nesse ponto? É claro que a gente fica empolgado, um 9950X3D2 é bem legal, porque é a primeira vez que a gente vê a AMD pegando o empilhamento de cache 3D, como eles começaram lá no 5800X3D, perceberam, né, através dessa estratégia que conseguiria ganhar bastante performance em jogos. A gente nunca viu um processador com 2 complexos de núcleos com empilhamento de cache 3D. O 9950X3D e o 7950X3D, eles são também processadores de 16 cores, 32 threads, porém, eles não têm empilhamento de cache 3D nos dois complexos. Com o Ryzen 7000 foi muito problemático, porque tinha que mexer em algumas coisas no Windows e tal. Nos Ryzen 9000 melhorou bastante, ficou meio que plug and play, é só você utilizar, mas em várias situações o jogo ele acaba não fazendo uso do segundo complexo de núcleos, então ele vira meio que um 9800X3D, porque o lado que tem o empilhamento de cache 3D, mesmo tendo só 8 cores e 16 threads, né, você usando basicamente metade do processador, o empilhamento de cache 3D dá vantagem. O que acontece? A parte curiosa disso tudo é que agora a AMD trouxe o 9950X3D2, tivemos rumores por muito tempo desse processador e agora a própria AMD oficializou aí os rumores dizendo que vai realmente lançar. ASRock, Asus e outros fabricantes já vinham falando sobre isso, principalmente vazando ali BIOS com versões pro 9950X3D2. É que o nome parece até meio meme, né? Mas não é. Realmente vai acontecer e agora a AMD confirmou. O que é interessante disso tudo? Primeiro que ele vai ter 208 MB de cache total, é muita coisa. Vai ser lançado já em abril. Então, dependendo de quando você tá assistindo, já até lançou. Esse processador, você viu que essa caixa parece que tá em preto e branco, porque realmente tá em preto e branco. Eles decidiram que não vai ser colorido. O diferencial do processador vai ser preto e branco. É gosto, né? Eu achei que ficou meio feio, mas vamos ver, quem sabe pessoalmente é melhor. É que as caixinhas também da AMD estão numa preguiça desgramada, né? Que não precisa. A caixa dos Core Ultra tá mais bonita, assim como era antes, né? É curioso isso, né? Quando os AMD estavam atrás, nossa, as caixas maravilhosas, de papelão, mano. Agora que eles estão na frente, é essa daí feita de folha sulfite. Mas enfim, a parte que realmente interessa é que eles apresentaram o produto, né? Falaram, realmente, vamos lançar aí e tal, vai existir, vão ter 16 cores, 32 threads em 5, com 208 MB de cache e um valor superior a qualquer CPU Ryzen para desktop lançado anteriormente. É nesse ponto que pegou um pouco para mim. Eu não avaliei o processador, obviamente, porque eu não tenho o processador aqui, ainda não saíram os reviews, não dá pra gente falar se ele vai ser realmente muito bom. Mas vocês perceberam que a AMD realmente virou a Intel? Vocês lembram lá atrás? Vamos lançar um 9900KS, 10900KS, 13900KS. O que era? Era um processador que ele era um pouquinho melhor, porque ele era binado, ou seja, escolhido a dedo os melhores chips que alcançavam clocks mais altos com temperatura ou com TDP mais baixo, que tinha uma margem melhor para overclock, colocavam um pouco mais de overclock e vendiam como uma versão melhor e muito mais cara. E você vê que a AMD ela realmente aprendeu direitinho com a cartilha da Intel, né? Se você já tá liderando, a forma de você ganhar mais dinheiro é vender um troço que é um pouco melhor por muito mais dinheiro. Mas aqui já tem as especificações dos processadores, a AMD já revelou também, né? Então não tem muito segredo. Ele vai ter um boost de até 5.6 GHz, um TDP de 200 watts, que tá muito bom, se for comparar com os demais. Até porque tem o aumento do TDP pro próprio 3D V-Cache. E eles já lançaram alguns números de performance. É na parte da performance que eu quero que você preste atenção. Presta atenção, inclusive deixa o like aí, se inscreve no canal. Presta atenção porque na performance é que tá interessante isso aqui. Esses daqui foram os números de performance que eles apresentaram. E para um pouquinho e presta atenção aqui nesses números. Só tá, Robson, agora muda pra outra parte que interessa pra gente, porque se é um processador X3D, você espera que ele seja bom no quê? Em jogos, né? Pois é, mas aqui não tem outro. É só isso aqui mesmo. Né? Legal? Pois é, mas é só isso mesmo. Eles anunciaram o processador e eles estão focando em performance basicamente para criação, trabalho, renderização. Com incríveis ganhos de até 13%. Até. Mas em média, pelo que deu para ver aqui, eu diria que, sei lá, 7, 8% de ganho. O que é ok. Não cobrando tudo isso, né? O problema é que eles estão posicionando o 9950X3D além do segmento de jogos e games. Dados internos comparam o novo modelo com o Ryzen 9 9950X3D em cargas de trabalho típicas de estações de trabalho. A empresa lista ganhos de até 7% em benchmarks de renderização, como o V-Ray e o Blender, e cerca de 5 a 7% em ferramentas de criação de conteúdo e até 13% em testes de ciência de dados do Spec Workstation.
As cargas de trabalho de compilação também mostram ganhos mensuráveis. A AMD relata uma melhoria de até 5% na compilação do Chromium e até 8% na compilação do Unreal Engine. Esses resultados estão alinhados com o aumento da capacidade de cache, o que beneficia cargas de trabalho sensíveis aos acessos à memória e ao tamanho do conjunto de dados. Que legal, né? Em comparação com os vazamentos, a AMD adicionou a nomenclatura Dual Edition, que reflete o uso do Vcache 3D em ambos os chips de computação, em vez de uma única configuração de CCD usada em designs X3D anteriores. O preço ainda não foi divulgado, mas é mais caro, é o preço. Tá. Aqui tá a comparação com o 9950X 3D, a adição basicamente é do cache, e isso aqui provavelmente o ganho de TDP é por conta do empilhamento de cache 3D, até porque se você pegar aqui o 9950X, claro, deve ter uma margenzinha, né, porque em tese o 9950X 3D também tem o mesmo TDP do 9950X, então pode ter alguma coisa a ver com o clock mais elevado, se bem que o clock, a não ser que seja o clock base, porque o clock boost é 5.6 também, vai entender, né? Será que aumentou tudo isso? 30 watts de consumo por causa do Dual CCD? Vai saber. Mas por que eu trouxe essa informação pra vocês? Não faz muito sentido que você fala assim, muito legal, muito bacana, Robson, não consigo comprar esse CPU. Você e 99% das pessoas não vão comprar esse processador, porque além de, aparentemente, ele não trazer vantagem em jogos, quer dizer, aparentemente porque a AMD não quis focar nisso, eu imagino que possa trazer em uma situação ou outra, não sei quanto, mas claramente eles querem o dinheiro de quem tem muito mais dinheiro. O seu dinheiro de gamer não é bom o suficiente, tem que ser o dinheiro de quem trabalha com workstation, senão não vai ser bom. E é curioso que a própria AMD no passado acabou abortando alguns projetos como o 5950X 3D, o 5950X 3D era para existir também. O Steve do Gamers Nexus foi uma vez lá no headquarters da AMD e eles mostraram o protótipo, ou seja, ele existiu, mas nunca foi lançado. A parte ruim disso, galera, é o seguinte, até se a gente olhar o line-up aqui, se você olhar comigo, você vai perceber que o line-up da AMD ele começa no Ryzen 5 9600. Ok, Ryzen 5 9600. Não aparece para você comprar esse processador. Você pode ter, o máximo que você vai encontrar é o 9600X. O 9600X. A gente vai ter o 9650X e o 9750X, que vão ter ali alguns aumentos de clock, poucos 100 MHz, aumento de TDP, serão versões que terão TDP mais elevado, mas esses foram os anúncios que a AMD fez para o mercado. É claro que, pela realidade do brasileiro, você fala, mas tanto faz também, eu tô comprando a M4, eu não vou comprar a M5, memória RAM da DR5 tá absurdo. O problema é que quando você não tem opções, mesmo que sejam para os processadores mais caros que você não vai comprar, isso não ajuda quem tá querendo comprar coisas mais antigas ou mais barato, porque não barateia o preço, não diminui. Isso mostra um foco que pra gente não é muito bom. A AMD tá focando só em quem tem muita grana. E curiosamente a Intel foi quem lançou os produtos com um custo-benefício mais interessante. O 270K Plus, o Core Ultra, meu Deus, que nome, nossa, que vergonha, Intel, para com essa, tá muito ruim. Intel Core Ultra 7 270K Plus, que nome ruim. Horrível. Esses processadores e o 250K Plus foram os mais interessantes pro mercado doméstico, porque eles trazem basicamente o que a AMD trazia lá atrás, mais cores e threads, a performance em jogos, pelo menos em comparação com o Ryzen 7 9700X, que é contra quem o Core Ultra 7 está disputando agora, faz mais sentido. E o Core Ultra 5 com performance de 9600X, porém com mais performance em aplicações profissionais. Então inverteu-se totalmente os papéis, e quando se esperava que a AMD fosse trazer uma resposta para isso, a resposta foi o 9650X e o 9750X, que é bom, pelo menos trouxe mais concorrência, deve custar provavelmente o mesmo preço dos outros, porém no lançamento, e talvez barateie um pouquinho o 9600X e o 9700X. Mas a gente esperava alguma coisa um pouco mais interessante. Por exemplo, cadê o 9600X 3D pra gente? A AMD não tá interessada em vender isso. Ela prefere colocar dois 3D Vcache num processador topo de linha e vender para dar 13% de ganho pra datacenter, pra workstation. Então, infelizmente, esse não era exatamente o efeito que a gente gostaria ou que esperava da AMD. Vamos esperar para ver o que a Intel traz na próxima geração. Aqui eu imagino que para essa geração acabou a disputa, é isso que a gente vai ter. A briga vai ficar mais por conta dos preços. A boa notícia é que a Intel também está mexendo nos preços com esse movimento da AMD, pelo menos no intermediário, que foi um negócio assim bem preguiçoso, né? O 9650X e o 9750X. Pelo menos a Intel tá baixando os preços e quem sabe a AMD acompanhe também e baixe os preços. A boa notícia é que tem processador novo, a má notícia é que não é para nenhum de nós. É ridiculamente caro um 9950X 3D2 e vai ser o famoso só para gringo ver. Não que não vai ter no Brasil, mas é um lançamento que é só para dizer que teve. E aí avanço que é bom nada, e processadores com mais cores e threads nada, e é isso que você espera para a próxima geração. Mas diz aí, o que vocês acham? Será que
vai ter algum avanço pra gente também aqui, que tá na parte de baixo da tabela, ou vai ser só pros gringos ver? O que vocês acharam do 9950X32? Será que vai ter mais performance em jogos? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos.